Querido, que Deus abençoe muito a sua vida, muito mesmo. Esse é o culto de vida vitoriosa e nós queremos sempre compartilhar com você uma palavra de esperança, ajudando você a compreender melhor a tua fé, a tua vida e organizando para poder você viver o melhor de Deus para você, que é o que nós temos aprendido. A vida com Cristo é assim. Estamos num processo, aprendendo, é inesgotável. Uma coisa que eu acho bonito que o nosso Deus é que Ele sempre nos surpreende. O texto diz, ainda no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Eu queria falar com você hoje sobre o que pode frustrar a sua fé. E eu queria ler com você no livro de Marcos, capítulo 9. Se puder abrir sua Bíblia, Marcos 9, verso 14, diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantado. Correndo para ele, o saudaram e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o e o espuma, e arranja os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém, queridos? Depois, deixa eu ler o verso 24, diz assim: E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E logo clamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E Jesus lhes disse: esta casta não sai com coisa alguma a não ser com jejum e oração. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Assim nós cremos que o Senhor tem algo especial para nós, e ajuda-me, Senhor, ser porta-voz das tuas palavras, dá-me clareza, Senhor, visão desse texto, e assim possamos, ó Deus, fortalecer a nossa fé. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, a pergunta que me veio ao coração, eu pensava que o que pode frustrar a nossa fé? Esse texto ele me encanta muito porque ele traz muitas informações. E uma das coisas que ele traz aqui é a história deste pai com esta criança. Essa expressão que diz aqui, desde a infância, no versículo 21, me chama muita atenção. Desde quando isso acontece? Desde a infância. Desde a infância. Só que aquilo que parecia só um temperamento, aquilo que parecia só uma brincadeira, aquilo que parecia, não, ele tem pavio curto, ele puxou a mãe, puxou o pai, sabe aquelas brincadeiras, aquelas coisas assim, não, isso vai passar, e nada mais é do que a ação do mal sobre os nossos filhos. Olha, meu irmão, nunca se ouviu tanto falar em suicídio de crianças, suicídio de adolescentes. Meu irmão, depressão, isso era coisa de gente mais velha. Hoje você está vendo crianças, adolescentes, mas ele gosta de ficar sozinho, gosta de ficar brincando com game, ele gosta, e a gente vai dando corda, porque ele é assim, assado, daqui a pouco ele está começando a se cortar, e as coisas vão... Meu irmão, presta atenção ao teu redor, porque o mal não está perdendo tempo, o tempo é curto, e ele está cirandando os nossos filhos, a nossa família,
e está pegando as pessoas que estão desapercebidas, distraídas. Esse pai esteve distraído. Mas a pergunta que me vem ao coração é o que pode frustrar a nossa fé. Os discípulos estavam vindo de uma experiência de uma adrenalina muito grande com o Senhor, porque expulsavam demônios, repreendiam, começaram a orar e as pessoas eram curadas e tal, estavam naquela adrenalina. E de repente trouxeram esse garoto para eles e eles não puderam fazer nada. Depois eles perguntam para Jesus: por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Jesus disse: essa casta não sai senão com jejum e oração. E algumas coisas que eu queria deixar para você que eu acho muito importante, que pode frustrar a nossa fé. Primeiro, a nossa autoconfiança. Achar que eu já conheço, eu já sei, autoconfiança. Isso é perigoso demais. Não esqueça que a palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus para que Ele vos exalte. Os discípulos estavam numa adrenalina, cheios de experiências, então eles achavam: apareceu um endemoniado, a gente vai resolver, deixa com a gente vai resolver. E começaram a orar, expulsar, e olha, meu irmão, não conseguiram. A autoconfiança é muito perigosa. Tinha um rapaz aqui na igreja, que às vezes ele falava: deixa os seus filhos ir tomar um lanche comigo, porque está comigo e está com Deus. Essa era a brincadeira que ele fazia, e eu dizia: pô, não fala isso não brinca não, está comigo, está com Deus. Essa autoconfiança é muito perigosa. Não, eu sei o que eu estou fazendo. É impressionante, meu irmão, como tem pessoas que acham que vão aguentar as consequências. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não dou dízimo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu amo do meu jeito, eu sei o que eu estou fazendo. Eu educo do meu jeito, eu sei o que eu estou fazendo. Eu faço isso do meu jeito. Para. Isso vai frustrar a tua fé. Isso vai enfraquecer. Volte o teu coração para Deus. Veja a experiência desses homens que achavam que dava certo. Eles já tinham tido uma experiência tremenda com o Senhor e dá para a gente resolver, e não deu para resolver não. A segunda questão que eu queria deixar para você é a falta de santificação. Porque o texto diz: esse casta de demônio não sai senão com oração e jejum. Sabe o que significa oração e jejum? Significa santificação, separação. Significa levar Deus mais a sério. Significa amar a Deus e ter temor ao Senhor. Vamos lembrar que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Esses homens por um momento achavam que eles iriam conseguir por conta própria, e aí Jesus disse: não dá, e Jesus aborda que a falta de santificação. Olha o que Jesus disse quando ele aparece, ele diz assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Jesus chama a atenção dos seus discípulos e diz: vem cá, até quando? Vocês vão depender da minha presença física. Não chegou a hora de vocês avançarem, não chegou a hora de vocês levarem Deus a sério, não chegou a hora de vocês amarem ao Senhor e servir ao Senhor, não chegou a hora. E aí Jesus disse: traga esse garoto aqui. E o texto diz que quando ele veio, ele já espumou, o demônio se manifestou, e o pai toma uma iniciativa dizendo: se tu podes fazer alguma coisa, então faça. Eu acho muito legal essa frase: se tu podes. E aí Jesus responde no versículo 23, não é se eu posso, é se você pode crer. Tudo é possível ao que crê. Eu acho muito legal isso. Ele joga o problema para Jesus, dizendo: se o Senhor pode, faça alguma coisa. E Jesus devolve para ele e diz: não, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Queridos, muitas vezes nós perdemos o melhor de Deus, porque nós achamos que as coisas são muito simples. Que eu vou orar, eu vou jejuar, vai dar tudo certo. Não, eu sempre tenho contado essa história de um membro da igreja que fazia muito rolo, mas tudo que ele fazia, apesar de ser rolo, dava certo.
E às vezes eu ia chamar a atenção dele, falei, não, pastor, é só a gente jejuar e orar. Ele usava essa expressão, jejuar e orar. E um dia eu tive que falar para ele, meu irmão, um dia a fonte seca, um dia a fonte seca, não é assim. Não dá para a gente brincar de ser crente e achar que no final vai dar tudo certo, não. Ou somos sérios e temente a Deus, por isso que Jesus devolve a bola para aquele camarada e diz, não, se você pode crer, tudo é possível que crê. Está dando para você entender, meu irmão, que muitas vezes a nossa fé é frustrada, e não é frustrada porque Deus não tem poder, não é frustrada porque Jesus não quer fazer, é frustrada porque nós mesmos vamos entrando por caminhos errados. Autoconfiança, falta de santificação, e pegamos o problema e jogamos no colo do Senhor como se Ele tivesse obrigação de fazer. Não, não, não. Se você pode crer. Olha, queridos, nós estamos vivendo um momento tão terrível, tão cruel, com esse coronavírus, que deveria levar as pessoas mais aos pés do Senhor, aproximar as pessoas mais de Deus, porque olha, só o Senhor, só Deus pode nos livrar de tudo isso, só Deus pode nos guardar. E nós estamos vivendo, olha, o texto diz assim, que venha o teu reino, que venha o teu reino. Na verdade, o homem rejeitou a Deus, empurrou Deus para fora da sua realidade. Quanto menos falar de Deus, melhor. É na área do noticiário, quanto menos falar de Deus. Quando eu vejo algum repórter falando graças a Deus, quando eu vejo algum repórter dando, eu falo, nossa, está mudando. Porque quanto menos Deus, melhor. Pois é, meu irmão, é o que nós estamos vivendo. Talvez você me diga, mas Deus não está vendo o sofrimento? Está vendo sim. Tá, Ele é Deus. Tá. Mas os homens disseram, Deus não se meta nas nossas coisas. Queridos, esse é o tempo de levar Deus a sério. Esse é o tempo de voltar o coração para Deus. Esse é o tempo da humilhação diante de Deus. Esse é o tempo do temor a Deus. A nossa fé se frustra por nossa causa. Tem um texto lá de Lamentações, Jeremias, capítulo 3, diz assim, por que se queixa o homem vivente? Queixam-se cada um dos seus próprios pecados. Quer dizer, as escolhas. Querido, esse é o culto de vida vitoriosa, e eu quero que você levante a cabeça, confie no poder de Deus, mas que você tenha temor a Deus, que você ame ao Senhor. Olha, no Salmo 145, tem uma expressão que eu gosto muito dessa declaração. Ele diz assim, perto está o 145, verso 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Perto está o Senhor de todos os que o temem, Ele cumprirá os desejos dos que o temem. Perto está o Senhor daqueles que clamam, Ele ouvirá o seu clamor e o salvará. Perto está o Senhor daqueles que o amam, o Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Perto está o Senhor de todos os que o louvam, a minha boca entoará o louvor do Senhor e toda a carne louvará o seu nome para todo sempre. Queridos, o que pode frustrar a nossa fé são as nossas escolhas. O que pode frustrar a nossa fé é a falta de santificação, de levar Deus a sério. O que pode frustrar a nossa fé é a falta de responsabilidade. Se Deus pode, por que Deus não faz? Se Deus pode, por que não faz? Se Deus pode, cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Olha, você está respirando? Quem fez isso foi Deus, viu? Alguns até dizem que a gente respira a Deus o tempo todo. Porque, se não fosse a graça do Senhor, volte o teu coração para o Senhor, ame ao Senhor, leve Deus a sério, preste atenção no que está acontecendo ao teu redor. O mundo jaz no maligno e esse é o tempo de voltar o coração para Deus. Não admita que a sua fé seja enfraquecida pelas suas péssimas escolhas. Ame ao Senhor, tema ao Senhor, volte o teu coração para Deus e se prepare para viver um novo tempo em nome de Jesus. Receba essa palavra, por favor, é para o seu bem
em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Nós amamos muito, muito você, em nome de Jesus. Queria fazer uma oração, você que quer dizer: Senhor, eu precisava desta palavra, eu vou observar, cautela, meu irmão, cautela, prudência. Então repita uma oração comigo, depois eu quero orar com você. Feche seus olhos e diga: Senhor Jesus, eu recebo esta palavra pela fé. Ajuda-me a viver um novo tempo com o Senhor, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Pai, Tu conheces cada vida, Senhor. Eu sei que as pessoas estão assustadas e o mundo jaz no maligno, Pai. Mas nós temos aprendido na Tua palavra, Senhor, que Tu és o Deus dos milagres, o Deus do impossível. E, Senhor, quantas vezes frustramos a nossa fé pela nossa arrogância, frustramos a nossa fé por falta de temor a Ti, frustramos a nossa fé por falta de responsabilidade. Senhor, que esse povo volte o coração para Ti, que haja temor, que se preparem, ó Deus, para as batalhas e que tenham grandes vitórias. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Deixa eu falar uma coisa para você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Faça isso hoje. Tenha pelo menos o bom senso de olhar o que está acontecendo e dizer: Deus, me ajuda. A palavra de Deus diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então faça isso agora em nome de Jesus, tá bom? Repete uma oração comigo, feche teus olhos e diga: Senhor Jesus, eu entrego nas Tuas mãos a minha vida. O Senhor conhece a minha história, o meu passado. Muda a minha vida. Perdoa os meus erros, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai. Eu quero colocar diante de Ti cada um destes que repetir esta oração, Senhor. Oh, meu Deus, Tu conheces o coração, a vida. Nós não aceitamos, ó Pai, que Satanás tenha autoridade, por isso todo espírito de morte, toda ação do inferno, Senhor, que seja repreendido. Escreve o nome destes amados no livro da vida, Senhor, e glorifica o Teu nome em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Olha, para nós é um privilégio poder compartilhar e sempre trazer vida e orientação para que você possa viver um novo tempo em nome de Jesus, tá bom? Nós amamos você e queremos que o melhor de Deus venha sobre a sua vida e que nada venha frustrar a sua fé, principalmente você. Não seja o causador da tua fé enfraquecer em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, vamos dar um glória a Jesus bem gostoso aí, todo mundo junto, tá bom? Todos nós vamos dar um glória a Jesus, celebrando a este Deus em nome de Jesus. Vai lá, vai. 1, 2, 3. Glória a Jesus! Deus abençoe você, ó, te amo em nome de Jesus.